Olá pessoal, aqui é a Bianca Colombari, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu queria trazer algumas reflexões que eu fiz e aprendizados que eu obtive a partir de um filme que eu assisti ontem. E na verdade ele não é um filme novinho, né? É um filme do ano 2000, mas que eu achei muito significante e quis compartilhar com vocês. O filme que eu assisti ontem é O Gladiador, e esse filme traz 5 lições muito importantes pra gente levar aí pra nossa vida. A primeira lição é que liderança de verdade é muito mais importante do que um mero título. Bom, Maximus Aurelius, ele era um comandante, um general do exército romano, e esse exército, enquanto ele comandou, ele venceu muitas guerras, né? Então ele era um admirável líder, e nas primeiras cenas onde é evidenciada o estilo dele, né, de liderar, é muito notável que ele é um homem muito leal, muito honrável e que as pessoas realmente seguem. Porém, ainda no início do filme, ele é traído ao ponto de se tornar escravo. E mesmo contra todas as possibilidades, ele, por ser um líder nato, ele inspira os outros escravos a vencer, né, as batalhas dentro da arena como gladiadores. E mais tarde no filme a gente consegue ver que os companheiros escravos do comandante Maximus, eles o defendem até a morte, inclusive. Enquanto a gente vê o comandante, enquanto a gente vê o imperador Cômodos, a gente tem a sensação de que o único poder que ele tem é o poder do título, né? E ele tá longe de ser um grande líder, longe até mesmo de ser um pequeno líder. As pessoas não têm dificuldade de seguir a liderança de Maximus porque ele é um homem bom, ele é nobre, ele é corajoso. Então as pessoas têm a sensação de que seguir a liderança dele não necessariamente implica que eles tenham que sacrificar elas próprias, né? E é disso que se trata uma boa liderança, levar os outros a um lugar melhor do que elas já estavam, né? Uma perspectiva diferente de um futuro. E no finalzinho a gente consegue ver, né, naquela última batalha entre o Maximus e o Cômodos, o quanto a diferença dessas duas, de como os dois eram vistos, né? Então, os dois foram mortos naquela última batalha, mas Maximus, ele foi tratado com honra, né? O corpo dele foi tratado com honra, levado com honra, a fim de lamentarem a morte dele de uma forma respeitável e mostrar para o mundo que a vida dele foi memorável. Já o imperador Cômodos foi deixado na arena, né, na areia, lá ninguém se importou com a morte dele. É muito importante a gente lembrar que muito mais importante do que um título é a nossa liderança, é o que a gente faz no nosso dia a dia, o quanto a gente inspira as pessoas ao nosso redor. Segunda lição que eu aprendi é que o futuro é imprevisível, né? E a gente tem que agir de acordo com as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Poxa vida, né? Pra quem assistiu o filme, quem poderia imaginar que tudo aquilo ia acontecer com o Maximus, né? Ele tinha uma vida, já que ele amava, ele tinha uma família linda, tinha um cargo muito importante dentro do Império Romano. E de repente, né, por algum motivo, ele acaba se tornando escravo, e então ele tenta se erguer novamente a partir do momento do lugar que ele estava, né? E então com isso ele acabou se tornando um herói, uma lenda. Mas quem poderia prever que tudo isso ia acontecer? Ninguém, né? E é exatamente assim que funciona a vida, né? Igual no mar. Às vezes a corrente puxa você, às vezes as ondas batem no seu rosto, te levam para um outro lugar. E isso tudo pode te favorecer ou pode te prejudicar. Depende muito do momento em que você está vivendo e também a forma com que você reage a isso. O que você pode fazer com as coisas que acontecem com você, né? Você vai sentar, chorar e se lamentar simplesmente, ou você vai levar como um aprendizado e pensar no seu futuro. Terceira lição que eu aprendi com o filme do Gladiador é que ninguém vence sozinho. Mesmo ele, Maximus, como um líder nato, ele só conseguiu ser esse herói, essa lenda, porque ele conquistou muitas conexões ali na sua jornada. Isso foi muito importante para ele.
porque essas conexões ajudaram ele quando ele precisou. E se não fosse essas parcerias, ele não teria conseguido muitas das coisas que ele conseguiu lá dentro do filme. Então lembre-se que você é mais forte sendo parte de um time, tendo uma parceria com as pessoas ao seu redor. Não é sinal de fraqueza admitir que precisa da ajuda de alguém. Aliás, é sinal de muita nobreza, é sinal de humanidade. E a quarta lição que eu aprendi com o filme é que a vida é relativamente muito mais fácil pra gente hoje, né? Você não precisou lutar com leões ou se desviar de leões dentro de uma arena hoje, né? Você também não precisou matar alguém, esfaquear alguém até a morte para poder sobreviver. Não qualificando o sofrimento das pessoas hoje em dia, mas é importante a gente ter uma atitude de gratidão frente às coisas também. Porque poderia ser muito pior se você tivesse nascido em uma época diferente. Então tome em consideração que a gratidão ela é muito importante porque ajuda a gente a ver a vida com uma outra perspectiva. E quinta e última lição que eu aprendi com esse filme é que a vida ela não é justa, mas não é isso que mais importa. O personagem principal, Maximus, ele teve um confronto final com o imperador Cômodos. Um pouco antes deles entrarem na arena, Cômodos perfura ele com uma faca envenenada, aliás, né? Fazendo com que ele entre na arena já em desvantagem. E toda aquela multidão não tinha conhecimento disso, o que era uma grande injustiça, né? Eles estavam só vendo o confronto ali. Mas Maximus, ele não estava simplesmente gravemente ferido, mas ele morreria de qualquer forma, porque ele foi envenenado através daquela perfuração. E aquilo era a própria definição de injustiça, né? Aquilo era uma agonia, porque a multidão não tinha ideia, é o tipo de filme que dá vontade de gritar com a televisão e tentar falar pra alguém o que estava acontecendo ali. E realmente tudo de injusto aconteceu com esse homem. Ele teve sua família assassinada de uma forma brutal. Ele acabou como um escravo por ser leal a Roma e tava lá com aquela ferida envenenada pelo homem que arruinou a sua vida, né? E ele fez a única coisa que estava ao seu alcance. Ele lutou bravamente e matou o imperador Cômodos a fim de acabar com o seu governo sobre a Roma. E isso fez ele acabar como um herói. E aí tem uma frase que diz o seguinte: nada acontece a alguém que não esteja preparado por natureza para suportar aquilo. Realmente, com isso você vê que não é exatamente isso que importa. Eles falam, nossa, mas isso tudo é muito injusto. Beleza, né? Mas as lições que a gente deixa para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Como a gente enfrenta tudo isso, fica um legado muito mais importante e significativo. As pessoas que se colocam em posição de vítima pensam que tudo que acontece com elas é injusto e focam só nessa injustiça, o que prendem elas no passado, né? E não é o que acontece com os heróis como Maximus, que pensam no que podem fazer no futuro. E essa é a lição que eu obtive com esse filme. Essas 5 lições me fizeram querer ser um pouco mais como foi, querer ser um pouco mais como Maximus. Ele é realmente um exemplo de lealdade, de nobreza e de justiça. Então é isso, espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, qualifica aí pra mim e continue me acompanhando no canal. É isso, um beijo, até o próximo, tchau!